Pessoal, boa noite. Dando seguimento aí à nossa série de lives aqui do Medplex Sul. O pessoal aí que já acompanha me conhece, eu sou o Gustavo, eu sou CEO da eMedical, mas hoje eu tô na qualidade de embaixador do Medplex Sul, coordenando aí essa série de conversas junto com os profissionais que fazem parte do nosso corpo clínico. E hoje a gente está recebendo o Dr. Rafael, que faz parte do corpo clínico do Medplex Sul, da clínica Cardioprime. Ele é médico cardiologista, é mestre em cardiologia, está na fase aí de doutorado e hoje vai conversar um pouquinho com a gente sobre como lidar com o coração, com a saúde do coração aí durante a pandemia. Doutor Rafael, muito boa noite. Bom, boa noite, Gustavo. A nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre a pandemia e o coração. Não só falar de coronavírus, mas também levantar a importância de estar atento a alguns sinais e sintomas, seguir acompanhando os pacientes, seguir sempre orientando, buscando melhor atendimento para todos. Bom, doutor, me fala um pouquinho da rotina do consultório, do hospital, do atendimento aos pacientes durante esse momento de pandemia, que eu acho que tudo ficou um pouco diferente. Exato. Exatamente. Bom, primeiramente ressaltar que essa pandemia veio dificultar muitos dos nossos atendimentos, acompanhamento de pacientes e se criou algumas dificuldades no sentido de fique em casa e vai ficar tudo bem. Não é a grande realidade, já tem alguns estudos que comprovaram, até mesmo nos Estados Unidos, Nova York, no auge da pandemia, se reduziu 60% dos atendimentos de pacientes graves, cardiológicos, mas a mortalidade aumentou dentro de casa em torno de 800%. Então é evidente que os pacientes que têm doença cardiovascular, os pacientes que são fatores de risco, que potencialmente podem apresentar alguma dificuldade ou até mesmo pior prognóstico, devem seguir acompanhando com seus médicos, devem seguir mantendo contato com a equipe de saúde, claro, de uma maneira organizada, seguindo protocolos para evitar catástrofes. Essas mudanças, doutor, eu acho que elas impactaram não só o paciente, mas também a rotina do próprio profissional de saúde. Como é que, dando a tua experiência aí, como é que foi, sem uma transição, ter que mudar protocolos ou adaptar protocolos de atendimento? Como é que isso aconteceu? Exatamente, Gustavo. Na verdade, fui um grande entusiasta. Eu trabalho no Instituto de Cardiologia, na UTI, na emergência, na pesquisa clínica também. Assim como todos os hospitais, apresentamos dificuldades, até porque os pacientes que têm doença do coração, são cardiopatas, apresentam um pior prognóstico. E organizar e sistematizar esse atendimento é bem complexo, né? Afinal de contas, é uma doença nova que todo mundo está aprendendo. O objetivo era organizar, minimizar os riscos através de um protocolo adequado de atendimento, de tentar sistematicamente reduzir a chance de transmissão entre os pacientes, intra-hospitalar e entre os familiares também. A gente tem uma enorme dificuldade, muitas vezes, de conseguir organizar e orientar a população dos riscos Sim. de se ficar em casa apenas, e muitas vezes um familiar sai, vai ao trabalho e acaba contaminando toda a família, do que não procurar atendimento, ter algum evento mais grave e não conseguir realmente ter um manejo adequado da sua saúde. Então, realmente Sim. ficou um pouco difícil organizar isso no início, grande parte da população se perdeu. Existe uma relação paradoxal de um grande binômio entre saúde e economia que complica muito, né? E política, com certeza. Não vem ao caso entrar nesse ponto aqui durante a nossa conversa, mas individualmente muitas pessoas foram prejudicadas, se perdeu emprego, Claro. teve dificuldades, e, enfim. Porém, a saúde é uma coisa que muitas vezes não tem volta, né? Então, Exatamente. abdicar de um tratamento, de um acompanhamento,
pode ser danoso e muitas vezes até fatal. Exatamente. E isso que o doutor citou também é uma questão bem complicada, porque essa equação toda que envolve a sociedade, e aí a gente tem os diversos fatores como economia, política, saúde, bem-estar, o convívio como um todo, ele é realmente difícil. É uma coisa que eu comentei com a doutora Maria Paula na nossa última conversa, é que o Brasil, nós como sociedade, não somos uma sociedade acostumada à catástrofe. Essa que é a realidade. Nós não temos desastres naturais, nós não temos uma guerra civil em curso, a gente tem um país que é majoritariamente estável e, enfim, com seus percalços, evidentemente, mas estável. Então, eu sinto com todo mundo que eu converso, pacientes, profissionais de saúde, pessoas em geral, todo mundo sentiu muito isso, né, doutor? Então, é realmente difícil para a gente. E uma outra questão, doutor, em relação às recomendações que a Sociedade Brasileira de Cardiologia traz, enfim, sobre o tratamento do coração durante esse período. Quais são as orientações e mesmo o que o doutor tem indicado para os pacientes que estão com tratamento em curso? Bom, falar da Sociedade Brasileira é muito legal, até porque eu convivo diretamente com o ex-presidente da Sociedade Brasileira, que é o Dr. Oscar Dutra. Conheço muito bem e trabalho com ele já há praticamente 5 anos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma influência muito grande na parte médica, a maior sociedade dentre as médicas, né? O cardiologista tem uma certa influência em relação a isso e realmente abraçou a causa do coronavírus e tentou organizar algumas coisas. Existe uma série de publicações sobre esse tema, tanto de pesquisa brasileira quanto de parcerias internacionais, ressaltando a importância e a relevância de manter o seu acompanhamento médico com medidas de biossegurança adequadas, né? Seguir acompanhando, organizando a sua vida, não deixar para consultar de última hora, ou seja, os pacientes que começam com sintomas ou que não são pacientes eventualmente, que iniciam com um quadro de falta de ar, que como médico a gente acaba chamando de dispneia, né? Dor torácica, uma dor que irradia para o braço, para as costas, sudorese, que é o suor parado. Esses pacientes não podem ficar sem ter um acompanhamento, sem ter um atendimento, né? Isso é uma situação de urgência e emergência. Agora, o paciente que já sabidamente é cardiopata, que tem uma doença diagnosticada, que toma medicações, que tem que ter um acompanhamento, que deixa de seguir o seu médico, deixa de seguir algumas recomendações e acaba justificando na pandemia, né? De certa forma, muitas pessoas acabaram criando esse chavão, é pandemia, não tem o que fazer, né? Não cuida da sua dieta, não cuida da sua alimentação, não pratica mais atividade física. Infelizmente, isso tem uma consequência, a repercussão virá no futuro, né? Claro. Acreditava-se que não duraria tanto, a gente tem várias esperanças, tanto de tratamento quanto de vacina, mas isso é uma coisa que ainda é uma pesquisa. A grande verdade é que a sociedade está vivendo o que a gente chama de ensaio clínico randomizado, ou seja, se tenta algumas coisas, remédios, né, tratamento com várias terapias e vamos ver o que realmente acontece, né? Parte médica, a gente tem um convívio mais próximo a isso, porque para um remédio entrar como diferenciador de uma doença, ou seja, mudar a história natural de uma doença, ele tem que provar de várias formas, né, várias fases, num protocolo de pesquisa, se realmente ele é efetivo, se não é um efeito placebo, se não é efeito por estar em acompanhamento mais de perto, porque sabendo se o paciente em pesquisa acabam tendo mais consultas, isso também ajuda. O paciente que é melhor orientado, ele favorece ter um melhor tratamento e um desfecho adequado. Então, deixar de lado a parte de acompanhamento, não usar medicações, correr o risco de ter a doença, porque infelizmente estamos vivendo uma pandemia na qual todo mundo tem risco, né? Não existe pessoas que não podem ser afetadas e como médico, para ter uma ideia, já fiz 12 vezes o exame, graças a Deus não peguei, né? Mas não estou livre. Que bom, doutor. Mas tem que tomar
vários cuidados, não deixei de fazer minhas atividades, incentivo o pessoal a fazer atividade física, sou entusiasta disso, acredito que é importante ter um profissional que acompanhe, não só médico, mas um profissional de educação física, um nutricionista, ter toda uma equipe multiprofissional que pode facilitar ter uma qualidade de vida adequada. Muitas vezes as pessoas deixam de cuidar da sua saúde e vão ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Então, infelizmente, Sim. a sociedade se voltou para um lado de querer resolver ou justificar que não é necessário fazer isso, fazer aquilo. Ah, é pandemia, existe muita brincadeira nisso, mas a gente sabe que é a realidade. Infelizmente, poucas pessoas realmente seguiram organizando a sua vida, alinhando seus conhecimentos e pensando, isso uma hora vai passar, com certeza. E aí, a vida tem que continuar, né? As consequências do que tu fez agora, tu vai saber só no futuro, né? Mas se tu não pensar no hoje... Qual o saldo, né? Exatamente. Não pensar hoje, infelizmente os frutos não serão bons, né? Claro, é isso que o doutor trouxe, de que a gente achou que ia ser um tempo menor, que daqui a pouco isso ia em 60, 90 dias passar. A gente já passou de 180 dias aí com essa situação. E realmente, qual é o saldo, né? Porque muita gente mudou drasticamente a rotina, muita gente também passou por perda de emprego, por situações até mais graves, né? Mas realmente a ciência de que isso é transitório, de que a gente está passando por uma situação completamente atípica nas últimas décadas, isso a gente tem que ter ciência que vai passar. Enfim, a gente já está numa sociedade completamente diferente das últimas pandemias que aconteceram há décadas atrás. Então, está passando. Bom, e falando nesse saldo, doutor, nessa situação de pandemia enfim, quais são as doenças mais comuns para o coração que vem, por exemplo, de estresse, má alimentação, que o doutor citou, falta de exercícios? O que é mais comum, não só para quem já tem uma predisposição, mas quem acha que tem uma saúde, de certa forma, ok, e quando vê já está com alguma doença aí em curso? Isso é bem interessante, Gustavo, que isso é uma rotina, né? A gente acaba vendo situações graves e que poderiam ser evitáveis, né? Então, às vezes é triste conviver com isso. Mas como médico e como paciente também, porque querendo ou não tem que cuidar da minha saúde, é importante, primeiro ponto, ter um profissional que te acompanhe, fazer os exames preventivos, não só, como eu falei, friso novamente, não só o médico, mas todo profissional que possa auxiliar e organizar a tua vida para ter qualidade de vida no futuro. Isso muitas pessoas deixam acontecer, né? O fato é que desde quando tu nasce, todas as tuas medidas de vida, de certa forma, teus hábitos de vida vão influenciar na consequência, né? Então, um avião não cai unicamente por um erro, normalmente, né? Então, raramente, exceto pessoas que, infelizmente, têm uma história genética muito complexa, uma doença rara, eventualmente alguém que faça uso de drogas, vai ter algum evento quando jovem. Mas existe essa possibilidade também, né? Importante ressaltar que algumas pessoas, eventualmente, têm sintomas e menosprezam pela idade, ou têm medo de procurar o atendimento por achar que pode ter uma doença mais grave e acabam complicando também, né? Mas com certeza todos os hábitos de vida, né? O tabagismo, obesidade, uma dieta inadequada, uma vida estressante, o estresse aumenta o cortisol, já se provou que até mesmo para o coronavírus piora o prognóstico, não só do estresse, mas pacientes obesos que têm um nível de cortisol mais alto e de testosterona mais baixo, por não realizar atividade física, também apresentam um pior prognóstico. Então, tentar manter uma dieta equilibrada, realizar atividades físicas, dependendo da sua idade, da sua patologia, tomar medicação adequadamente, ter um acompanhamento médico. Mas as principais doenças cardiológicas são doença coronariana, ou seja, pacientes que têm dor no peito,
que tem falta de ar, que desenvolve, devido, enfim, seu estilo de vida, uma placa de gordura dentro das artérias do coração e vem a ter uma obstrução aguda ou até mesmo crônica que podem reduzir não só a qualidade de vida, como ser fatal. Na cardiologia, a gente sempre fala que tempo é músculo. Então, é importantíssimo o paciente, quando tem uma dor relativamente importante, né, o coração, às vezes, ele dá indícios que irá acontecer algo mais grave. E menosprezar esses sintomas pode ser muito deletério. Muitas vezes os pacientes têm dor, não fala para ninguém, acaba não fazendo aquela atividade, mas tá estranho, fica em casa, né, já esse chavão, mas acaba menosprezando os sintomas e quando realmente tem um evento, às vezes ele é fatal, ou deixa sequelas muito graves, né? O paciente que tem uma parada cardíaca, às vezes, né, fazendo até atividade física, porque resolveu mudar seu estilo de vida de uma hora para outra e quer ser um atleta. Agora o cara nunca fez nada e resolve que agora vai começar a correr. Vai para uma atividade intensa. Não procura profissional nenhum, tem seus 60 anos, enfim. São várias realidades, né? Então, cada um tem que pensar, e eu acredito que todo mundo tem um grau de orientação. Hoje em dia, as mídias sociais, elas favorecem isso, mas pelo menos procure um atendimento, procure seguir orientações de um profissional qualificado, seja ele cardiologista, seja ele clínico geral, seja a especialidade que for, mas é importante ter o cuidado na saúde, ter o cuidado para evitar catástrofes, seja ela falando mais da minha parte do coração, insuficiência cardíaca, infarto, arritmias, são as mais prevalentes e complexas que eventualmente podem implicar em redução da qualidade de vida. Então é triste por um lado, Gustavo, tu tá de frente às vezes com uma pessoa que poderia ter evitado estar naquela situação, de já não conseguir mais subir um lance de escada, de ter dificuldade. Chegou num estágio que não tem volta. Exato, que depender de medicações para poder sobreviver, necessitar sempre o acompanhamento de um familiar, já não poder fazer as coisas que gostaria, né? Ter dificuldade de enfrentar a sua realidade, então se tornar uma pessoa inválida, né? E sobreviver, né? Não dá nem para dizer que vive muitas vezes, né? Não, quando não ocorre de ficar totalmente dependente, né? Ter uma parada cardíaca, uma anóxia cerebral extensa, ficar numa cama, enfim. Existe a possibilidade de se evitar isso, claro que tem que ter um acompanhamento, não existe bola de cristal para dizer, olha, tu vai ter daqui tanto tempo isso, aquilo, por isso tu tem que ter um acompanhamento e mais do que, o mais importante é tu saber contigo mesmo o que está acontecendo de errado, né? Porque é natural, se tu sente algo diferente, bom, vamos buscar se existe alguma causa para isso, né? Seja ela psicológica, seja ela orgânica, mas é importante descartar para evitar qualquer tipo de catástrofe, né? Que é a situação mais complexa que existe. Exatamente, é essa investigação, né? Que é tentar descobrir, porque ninguém conhece melhor o próprio corpo do que a pessoa. Exato. Enfim, a pessoa vai saber um estado de normalidade, uma dor atípica, um cansaço que começa diferente, né? E em cima disso, doutor, eu fiquei pensando aqui, culturalmente, para nós leigos, que não somos médicos ou não somos da área da saúde, a gente tem uma impressão geral de que a doença cardíaca, de coração, ela é uma coisa muito associada a algo hereditário. Existe essa questão, enfim, que se tem alguém na família, um pai, uma mãe, um avô com problema de coração, existe uma disposição de quase certeza de que vai ter, enfim. É assim, doutor? Ou alguém que não tem histórico pode eventualmente ter uma doença grave ou apresentar algum problema de coração? Excelente pergunta, Gustavo. Com certeza, o fator genético é algo que é muito importante, né? Não só da parte cardiológica, como de todas as doenças. Então, o histórico familiar é algo que o médico sempre tem que perguntar e sempre tem que valorizar, né? O paciente que tem história familiar, eventualmente de parentes próximos ou até um pouco distante, deve ser olhado com outros olhos, né? Eventualmente a terapia tem que ser precoce,
tem que ser mais agressivo nesse tipo de paciente, porque não basta às vezes só uma consulta, né? E pode definir a vida da pessoa. Então é importante ter alguém que oriente isso, investigue, né? Mas com certeza o fator de risco, história familiar, é muito relevante, mas não é o único. Com certeza, pacientes eventualmente que não têm histórico familiar, que não têm alteração de perfil epigenético alterado para favorecer uma aterosclerose, ou seja, uma doença das artérias do coração que vão levar ao infarto precocemente, muitas vezes, mas associa-se a outras coisas, como principalmente os hábitos de vida. Quando a gente fala em prevenção, não existe nada melhor do que uma dieta adequada e atividade física regular de moderada intensidade, né? Claro que atletas, claro que pessoas que exageram, pode eventualmente ter um dano, né, por exacerbar na atividade física. Então existe um limite também, né? É importante ter um profissional que te acompanhe para organizar e poder dar um maior norte para a tua saúde. Essa é a grande verdade. As pessoas se deixam levar muitas vezes porque eventualmente tem muito trabalho, tem várias justificativas, tem família, enfim, mas na grande verdade tu tá te prejudicando e infelizmente tu que vai pagar essa conta, né? Então é importante te focar para ti mesmo, tem que ser um pouco egoísta às vezes, mas é pro teu bem, né? Focar na tua saúde é fundamental para tu ter qualidade de vida, né? Exatamente. E em cima dessa questão da qualidade de vida, doutor, claro que pedir 3 dicas para um profissional como o doutor tão gabaritado e qualificado fica difícil, mas quais são, doutor, assim, as 3 principais dicas para passar bem aí digamos, essa reta final de pandemia aí? O que o doutor diria para quem já quer retomar, enfim, quer estar mais tranquilo, ou quer começar a se cuidar da sua saúde, coração e tudo mais? O que o doutor recomendaria? É intrigante essa tua pergunta e, na verdade, eu fui para o Congresso Europeu de Cardiologia, né, na Alemanha, e vi a palestra do Braund, que é uma das maiores referências de cardiologia no mundo. Ele tem 90 anos de idade. Deu a palestra sozinho, sabia tudo da tecnologia. E longevo, muito adequado e extremamente pertinente nas suas colocações. Eu acho que primeiramente a gente tem que exercer a capacidade intelectual, né? Seja ela estudando, seja ela trabalhando na sua área, né? Ser pertinente e entender que não é porque tu não é médico que tu não tem que cuidar da tua saúde, entendeu? Não é porque tu é profissional em outra área que tu vai ter razão. Não existe isso mais, né? Todo mundo entende um pouco. Hoje a internet é uma ferramenta que tem como tu pesquisar muita coisa, seguir acompanhando, mas não deixa de lado ainda a interação, o profissional, a pessoa que se qualificou e se gabaritou para poder orientar. Acho que isso é um ponto bem relevante, que a sociedade moderna ela acaba criando barreiras no sentido de a pessoa achar que sabe tudo, entendeu? Ela acaba não cuidando da saúde porque justifica em relação a isso e aquilo, mas infelizmente não é bem assim. Exato. Né? Existe um movimento que, como eu faço atividade física e tenho contato com bastante pessoas da área, que foi até um comentário bacana que eu achei de alguns colegas, assim, profissionais da área da saúde, que comentaram que existe um movimento de mudança nesse sentido, das pessoas valorizarem um pouco mais a sua saúde. Como ficou difícil, parece que o ser humano gosta de um desafio, né? É difícil, agora então tá, tem que cuidar, tem que se organizar, tem que higienizar, tem que usar máscara, né? Tem que fazer toda a higiene, mas deixar de fazer atividade física justificando uma pandemia não resolve nada. Então eu acho que alguns pontos são muito pertinentes nessa situação. Primeiro, encarar a realidade, né? Então, seja ela da tua doença ou da tua saúde, que são situações um pouco diferentes. As pessoas às vezes não valorizam a saúde, infelizmente quando estão doentes não tem o que fazer. Ter um profissional para te acompanhar e seguir orientações adequadas. Claro que ninguém consegue fazer uma dieta perfeita, né? Não é o objetivo tu ser atleta, tu querer competir contigo mesmo, mas sim
ter qualidade de vida no futuro, poder evitar medicações, evitar doenças, ter um acompanhamento, pensar que o que vale a pena para a tua vida, né? E muitas vezes isso é difícil, a gente acaba se atirando muito no trabalho, no estresse, tem problemas que poderiam ser resolvidos e acaba dificultando de certa forma, e sim querendo achar uma maneira de justificar os erros, né? Mas todos somos seres humanos, encarar que não é fácil, existem falhas, né? Existem recaídas eventuais, mas se tu tiver um plano, conseguir te organizar e focar em pelo menos pensar, né? O quão é importante, desde a hora que tu acorda, o que tu vai comer, o que tu vai fazer durante o teu dia, qual vai ser teu momento de reflexão, de organizar a tua saúde, de procurar um médico, de ter um acompanhamento. Então, antes de tudo, é planejar a tua vida, né? Um planejamento pessoal, que muitas vezes se deixa de lado, né? Hoje em dia, a gente fica muito atrelado à tecnologia, a informações, às vezes, que não tem qualidade, que não ajudam, né, a gente a melhorar Só a nossa bagunçam, vida. né? Exatamente. Então, é um rolo compressor, né? Confesso que eu também passo por isso, obviamente, né? Não é fácil para ninguém Claro. a conviver. Tá todo mundo sujeito. E hoje em dia, pela pandemia, eu acho que ela, de certa forma, nivelou todo mundo, né? Eu acho que é uma metáfora semelhante a quando tu vai na praia, né? Quando tu vai na praia, não importa o carro que tu chega, não, tu é tu, assim como todo mundo. Então, a pandemia, eu acho que nivelou todo mundo para todo mundo entender que o que importa é tu ser humano sempre, né? Ninguém é melhor do que ninguém. E cada um tem suas qualidades, virtudes e estudou para isso, não é porque tu é diferente, não. Tu passou um período focado, dedicado àquilo, então procurar essas pessoas que estudaram, que se dedicaram, só tem a te agregar, né? Então não tenha medo de ir no médico, não tenha medo de ter um personal, de ter um nutricionista, de ter um psicólogo, de seguir acompanhando. Não tenha medo de dizer que tu precisa de ajuda, né? Ou não tenha medo de, eu tô com sintomas, será que eu vou? Não sei, pode ser grave. Não, muito pelo contrário, tu tem que ir quanto antes, entendeu? Não é para sair correndo e entrar numa emergência e achar que vai resolver o problema de saúde. Isso é um grande problema também. Porque muitas vezes as pessoas deixam de agendar uma consulta, procurar um médico no momento que está tudo estável, que possa evitar, e bate o desespero, bate numa emergência lotada, que muitas vezes demora para ser atendido, se gera uma complicação familiar, todo mundo ansioso, com coisas que poderiam ser evitadas, né? Então, organizar a sua vida é fundamental, ter um planejamento e evitar catástrofes, esse é o principal. Exatamente. Então, doutor, o recado é se cuidar acima de tudo, não deixar de fazer atividade física, não deixar de procurar uma alimentação mais saudável e não deixar de ir ao médico quando precisa, não é, doutor? E também quando não precisa, no sentido de fazer um check-up, fazer uma revisão anual. Eu acho que esses pilares aí, todo mundo pode chegar que nem o teu colega aí da Alemanha, 90 a mais, né? Tomara! Exatamente. É isso aí, doutor. Bom, doutor, excelente a conversa hoje. Foi muito bom trocar essa ideia contigo em relação a esse momento de pandemia, essa situação que a gente está passando. Realmente é difícil em vários sentidos. Esse recado de se cuidar é essencial, eu acho que é esse o caminho. E eu só tenho a agradecer então por essa conversa de hoje, doutor. E para o pessoal que está assistindo, o Dr. Rafael vai ficar à disposição para responder perguntas ao longo da semana que vocês queiram nos enviar aqui no Instagram do Medplex Sul. O doutor pessoalmente vai responder essas perguntas. E também quero lembrar para todo mundo que esse material fica disponível no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/medplexsul. Fica também na nossa página do Facebook. E em breve também vai ficar aqui no nosso IGTV. E também, para concluir, em mais alguns dias essa live vai se desdobrar num material mais completo. Para quem quiser conhecer, o Dr. Rafael vai enviar referências
de estudos, desses estudos que ele citou aqui na nossa conversa, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele e também do aprofundamento nesse tema. E lembrando, Dr. Rafael, Medplex Sul, tá lá também com a agenda para receber vocês que queiram fazer uma consulta, que queiram cuidar melhor da sua saúde. Dr. Rafael, muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Me sinto lisonjeado pelo convite, agradeço. Estou à disposição sempre para poder orientar o que eu puder ajudar em relação à saúde. É um prazer poder não só lidar com a doença, mas também com a saúde. Isso é fundamental na nossa profissão. Exatamente. Muito obrigado. Exatamente. Foco na saúde, Isso né, aí, doutor? esse é o principal, né? Isso aí. Obrigado. Valeu, Até a próxima. Até a próxima.